Fala galera, tudo certinho? Aqui quem fala é o professor Carlos Júnior e hoje a gente vai falar sobre uma aula em que a galera que gosta de açúcar vai pirar, que gosta de doce vai pirar. Aula sobre carboidratos, também chamados de hidratos de carbono, glicídios, glucídios ou simplesmente açúcares. São moléculas orgânicas formadas a partir da união de carbono, hidrogênio e oxigênio, salvo raras exceções, onde a gente também vai encontrar o nitrogênio, o fósforo e o enxofre. Eles podem ser originados a partir de um grupo aldeído, um exemplo, gliceraldeído. Se for assim, ele passa a ser chamado de aldose. Ou pode ser originado a partir de um grupo cetona, um exemplo, a dihidroxicetona, que é um exemplo de cetose. Aldeído, aldose, cetona, cetose. Beleza? Carlos, quais são as principais funções dos carboidratos? A principal função quando a gente pensa em carboidrato é fonte imediata de energia. Não é a molécula que armazena mais energia, mas aquela onde você tem uma facilidade em quebrá-la para produzir e liberar energia, beleza? Uma outra função é a função estrutural. Aí você está como exemplo a quitina, que faz parte do exoesqueleto de artrópodes. O outro exemplo de carboidrato estrutural é um polissacarídeo, a gente vai ver o que é isso daqui a pouco, que entra na composição da parede celular das plantas e da maioria das algas, que é a celulose. Uma outra função é a função do reconhecimento celular. Na parte externa da nossa membrana plasmática, a gente tem carboidratos aderidos a proteínas, a gente chama isso de glicoproteínas, que serão responsáveis pelo reconhecimento de outras células e de substâncias. Essa camadazinha é chamada de glicocálix ou glicocálice e é responsável pelo reconhecimento. Tranquilo? Bom, galera, os carboidratos eles podem ser classificados em três grandes grupos: os monossacarídeos, os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Carlos, quem são os monossacarídeos? São os açúcares simples. Apresentam como fórmula o CH2O. E a gente vai colocar aqui um N, que é o que vai variar nos monossacarídeos. Esse N vai determinar que tipo de monossacarídeo a gente está falando. Se você tiver um monossacarídeo simples, um açúcar simples com 3 carbonos, ele passa a ser chamado de triose, com 4 tetrose, com 5 pentose, com 6 hexose, com 7 heptose. Então os mono vão de 3 a 7 carbonos. Só para chamar a atenção para vocês aqui, ó, algumas pentoses famosas, a ribose e a desoxirribose, que entram respectivamente na composição do RNA e do DNA. E exemplo de hexoses bem famosas, a glicose, a frutose, beleza, galera? Quando a gente passa a unir de 2 a 10 monossacarídeos, a gente passa a ter um oligosacarídeo. Só queria chamar a atenção em relação a isso, que alguns autores trazem esse número aqui de 2 a 20. Carlos, está errado? Não. A maioria dos autores trabalham entre 2 e 10 monossacarídeos. Para que você consiga unir os monossacarídeos, um carboidrato está aqui representado, doa sua hidroxila, e o outro perde o seu hidrogênio, liberando água. Por isso que essa síntese é chamada de síntese por desidratação. E aí, esse tipo de ligação, realizada entre esses dois carboidratos, passa a ser chamada de ligação glicosídica. Tá? Um exemplo de oligosacarídeo mais comum são os disacarídeos, ó, dois monossacarídeos. Quais são os mais famosos, Carlos? A sacarose, que é o açúcar que a gente utiliza no nosso dia a dia para adoçar o café, o suco, que é formado pela união da glicose mais a frutose. Esse açúcar aqui é conhecido como açúcar das frutas ou dos frutos. Um outro muito famoso é a lactose, que é formado pela união da glicose mais a galactose, que é conhecida como açúcar do leite. Chama a atenção aqui, algumas pessoas têm intolerância à lactose. Não conseguem produzir ou produzem de maneira insuficiente uma enzima chamada de lactase. E aí passam a ter problemas severos intestinais. Isso a gente vai falar mais para frente quando a gente falar sobre enzimas, beleza? E um outro exemplo de disacarídeo é a maltose, que é formado pela união de moléculas de glicose mais de glicose. Tranquilo, meu povo? Para a gente finalizar, carboidratos. Os polissacarídeos, que são carboidratos mais complexos, formados por mais de 10 monômeros. Lembra disso da primeira aula? Formado por mais de 10 monossacarídeos. E eu trouxe para vocês alguns exemplos de polissacarídeos bem famosos. 2 para reserva energética, o amido e o glicogênio. O amido para reserva energética de plantas e de algas, e o glicogênio como reserva energética de animais e fungos. Lembra que a gente falou que os carboidratos são fonte imediata de energia? Sim, Carlos, lembro. Quando você tem muito carboidrato, você tem a tendência a armazenar eles. Nós
armazenamos sob a forma de glicogênio. Os fungos também. Plantas e algas, amido. Tranquilo? E outros polissacarídeos bem famosos, a quitina e a celulose, que tem função estrutural. Vai formar estruturas. Que estruturas, Carlos? A quitina vai formar a parede celular de fungos e o exoesqueleto de artrópodes. Sabe a casquinha da barata, quando você pisa, você ouve aquele crack? Aquilo ali, na verdade, é o seu exoesqueleto, esqueleto externo. E a composição dele é de quitina. Beleza? Bom, o outro que é o mais abundante da natureza, polissacarídeo, é a celulose. A celulose que está na composição da parede celular de plantas e algas. Dúvidas, perguntas, agonias? Galera, se você gostou desse vídeo, curte, compartilha e nos segue nas redes sociais. Cheiro para todo mundo e até a próxima.